de Comunicação Social do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, divulgamos a todas as pessoas esse projeto tão especial. A ideia do projeto Direitos Humanos para Quem surgiu ainda na primeira semana do ano, quando nós conversávamos sobre como atingir os diversos públicos em um ministério tão grande, com várias temáticas, e um ministério tão desafiador como esse. Primeiro, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer esse time maravilhoso que fez esse projeto acontecer. É um time aguerrido. E agora eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo a minha grande amiga Isabel, que é coordenadora de publicidade, que toca esse projeto e esse time incrível aqui comigo. Isabel, seja bem-vinda. A gente vai conversar um pouquinho sobre a concepção da ideia inicial desse projeto, como que foi a escolha, e também falar um pouco para o pessoal entender como que vai se dar esse projeto ao longo da nossa gestão. Primeiro, é importante falar que o projeto tem um nome, Direitos Humanos para Quem? É uma pergunta, é um questionamento que a gente ouve falar bastante, e daí veio essa ideia. Direitos humanos para quem? E a gente chegou no ministério onde os direitos humanos estavam com um significado um pouco deturpado, né? Direitos humanos para humanos não direitos, direitos humanos para manos, e aí, como o nosso ministro Silvio Almeida diz, direitos humanos para manos, minas, monas e para todas as pessoas, né, Isabel? E aí, eu queria que você me ajudasse a explicar um pouquinho dessa ideia. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todas as pessoas. Eu fico muito feliz em estar participando desse momento tão especial, tão esperado, ao longo de todo um ano, que a gente foi pensando em ideias de como elaborar um projeto que ressignificasse os direitos humanos, e que a gente pensasse que os direitos humanos são para todas as pessoas. Depois de várias reuniões, de várias ideias, assim, a gente batendo, né, Rui, ao longo dos primeiros meses que a gente chegou aqui, surgiu essa ideia da gente poder levar a informação do que são os direitos humanos e para quem são, para todas as pessoas, passando por todas as temáticas. A gente chegou, num primeiro momento, no projeto Direitos Humanos para Quem? Minas, Monas, Manos, e a primeira etapa, que foi o videocast, e agora o lançamento dos nossos documentários, que a ideia é passar por todas as temáticas para poder chegar à população de uma maneira certa, correta, explicando o que realmente significa os direitos humanos, que são para todas as pessoas. Maravilha, Isabel. É importante você falar sobre essa etapa, né, do podcast, do videocast, na verdade, que a gente tem. A gente lançou lá no dia 14 de julho como o primeiro episódio. Tem a apresentação do nosso ministro Silvio Almeida, e a gente também tem a missão, é uma campanha que se chama Direitos Humanos para Quem? Que faz a sociedade se questionar, né, e tentar entender para quem são os direitos humanos, né? E aí a gente lançou o documentário na mesma linha, com o mesmo nome, apresentado pelo nosso ministro. Já tiveram aí, ao longo desse ano, 3 episódios esclarecedores, né? E agora, como você falou, a gente tem essa série de vídeos, né, que a gente vai lançar, esse mini doc que a gente vai lançar hoje, o tão esperado Eu Sempre Fui, que daqui a pouco a gente vai ver um pedaço não, na verdade, né? A gente vai ver ele todo, vai ter o prazer de conversar também com a nossa secretária, um pouco mais também com a nossa equipe. Então é isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse produto da nossa assessoria de comunicação aqui do Ministério. Agora, eu vou chamar aqui para conversar com a gente a nossa coordenadora geral de publicidade, a Marcela Garcia. A Marcela chegou faz pouco tempo aqui com a gente, mas já está super integrada à equipe. Eu queria que você me falasse um pouco, Marcela, sobre essa experiência, esse desafio de comunicar direitos humanos no âmbito digital, né? Porque é um desafio diário e é um desafio que a gente gosta, mas que tem as suas nuances. E eu queria que você me explicasse um pouco sobre essa proposta aqui em relação à comunicação do Ministério. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Rui. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Marcela
E, bom, quando a gente pensa, né, nessa temática de direitos humanos, né, ele tem uma importância muito grande, principalmente no ambiente digital, porque é uma tarefa realmente desafiadora, né? Tratar principalmente de temas que ainda são considerados tabus, como a comunidade LGBTQIA+, a gente enxerga dois cenários bastante distintos dentro do digital, né? Afinal de contas, a gente ainda vê redes muito polarizadas, né? E aí, por um lado, a gente tem bastante engajamento positivo, pessoas que apoiam, né? Que incentivam que a gente trabalhe pautas como essa no ambiente digital, mas, por outro lado, a gente ainda tem muitos haters, né? Muita gente que propaga discursos de ódio, enfim, que são contrários à pauta, né? E basta dar uma olhadinha, por exemplo, nas nossas redes do MDHC, do Ministério, a gente vê os comentários que são colocados lá nas nossas postagens e tal. Porém, nós, enquanto profissionais de comunicação, enxergamos isso como trazer essas pautas para esse ambiente uma tarefa, uma demanda fundamental. Primeiro porque a gente precisa promover a inclusão, o respeito, né? E a gente precisa, principalmente, trazer essas pautas para o diálogo. A gente precisa dar luz para esses assuntos, né? Para que a gente, no futuro, enfim, a gente comece a preparar aí um cenário de segurança e respeito, um ambiente acolhedor para todos e todas, né? Então, é muito importante a gente trabalhar isso para trazer uma conscientização sobre diversidade. Então, assim, realmente esse episódio de hoje, enfim, esse programa, esse projeto, ele, para nós, é motivo de muita felicidade, de muito desafio, e é algo que o Ministério tem feito já há algum tempo, e sempre que possível vamos promover diálogos como esse, vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre essas pautas, justamente para que a gente possa criar aí nas pessoas um sentimento realmente de acolhimento e respeito. Maravilha, Marcela, muito obrigado. Eu quero, agora, antes de passar a palavra para a nossa outra colega, eu quero agradecer também ao Paulo Vitor, que é o nosso coordenador de jornalismo, que também tem um papel fundamental nesse projeto, é um cara sensacional que nos ajuda. Ele não está aqui na live, até mesmo porque é muita gente para falar, mas ele é um dos caras que nos ajudou a botar esse projeto de pé. Ele tem um papel extraordinário e fundamental. E agora eu também vou passar a palavra para Gardênia Lima, a nossa Gal, que também tem um papel extraordinário e fundamental na condução, principalmente desses vídeos, desse mini-doc. E aí eu quero falar com você um pouco sobre essa seleção de temáticas e produções de vídeos. Como foi esse desafio, Gardênia? Bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia a todas as pessoas. A gente está muito feliz com esse lançamento, estávamos muito ansiosos. Esse vídeo já está um tempinho já pronto e a gente na ânsia de soltar, porque realmente ficou um material incrível. Assim, como vocês já falaram anteriormente, né, essa série de vídeos é a segunda etapa do projeto Direitos Humanos para Quem? E falando de desafio, né, nosso grande desafio com essa segunda etapa foi definir quais as temáticas que a gente iria abordar nessa série de vídeos especiais, né? E o primeiro passo foi definir que iríamos contemplar todas as secretarias que nós temos. A Secretaria LGBTQIA+, a da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, e a Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, que trata de muitas outras temáticas. Liberdade religiosa, pessoas em situação de restrição de liberdade, pessoas em situação de rua. Então, nosso ministério realmente é um ministério que tem temáticas importantíssimas, né, muito sensíveis. E a gente está fazendo o possível para contemplar todas essas temáticas. Então, definidas as temáticas que nós iríamos trabalhar, né, o desafio era escolher qual recorte dentro de cada tema que a gente iria abordar. Porque são muitos recortes. Dentro de cada tema são temas infinitos.
E no caso desse primeiro vídeo, né, que a gente, da temática LGBTQIA+, nós definimos que a gente queria começar do começo. E qual o começo, né? É explicar o que é cada letra da sigla LGBTQIA+. Porque as pessoas sabem o que significa cada letra. Sabe que é L de lésbica, Z de gay, B de bissexual, T de trans, Q de queer, I de intersexo e A de assexual. Mas qual é o universo dentro de cada letrinha dessa, né? Quais os medos dessas pessoas, quais as suas experiências, quais as suas histórias. Então, é isso que a gente quer contar para as pessoas. E eu acho que a gente conseguiu traduzir um pouquinho dessa nossa vontade, né? E esse é o primeiro de 8 vídeos, talvez. E, assim, só para dar um spoiler, que o próximo vídeo também está muito bom. A gente vai falar sobre a dignidade das pessoas encarceradas, né? Então, assim, só para finalizar aqui, já que para não me alongar muito tempo, eu queria só agradecer e exaltar a equipe incrível de audiovisual que a gente tem, que foi responsável por fazer esse vídeo acontecer, né? Calil Aquiles, Taline Valcácio, Buba Marques, Natália Caeiro, Stephanie Magalhães, e também toda a equipe de publicidade, né? Cada pessoa da publicidade, cada pessoa do jornalismo deixou seu pedacinho nesse projeto. Então, a gente está muito orgulhoso, eu falo pela coordenação inteira, eu falo pela SCO inteira, porque é um sentimento geral. Estamos muito orgulhosos de toda a nossa equipe. E, para finalizar, eu quero agradecer também aos nossos personagens da vida real, né, que botaram a cara no nosso vídeo e contaram um pouquinho das suas experiências, seus desafios, seus medos, suas angústias. Dayana Bruneto, Isis Ailin, Alex Rezende, Giovanni Albuquerque, Andréas Almeida, Vida Guzzo, César Lima e Natália Amaral. Muito obrigada a todas as pessoas. Maravilhoso, Gardênia, é isso mesmo. A gente tem um orgulho sempre quando sai um produto tão lindo, né, e cheio de verdade, cheio de vida, né, e de histórias reais. Bom, a gente já está chegando próximo aí um momento tão esperado, que é a veiculação desse documentário maravilhoso, desse mini documentário, que o nome é Eu Sempre Fui. Mas antes, claro, eu vou chamar aqui para o bate-papo, para a nossa roda de conversas online, a nossa queridíssima e maravilhosa secretária nacional dos direitos da pessoa LGBTQIA+, Simi Lahar. Seja muito bem-vinda, Simi. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta, Simi. Direitos humanos para quem? E aí, gente, para todas as pessoas, né, Rui? É para todo mundo, é para geral. Direitos humanos, quando a gente fala de direitos humanos, a gente... Ok, peraí. Oh, parece que voltou. Estamos no ar. É isso, Valdeci? Eu acho que voltamos. Isso. Quem sabe faz ao vivo. A gente estava ouvindo a nossa maravilhosa secretária, Simi Lahar. Secretária, eu vou pedir para que você fale novamente tudo que você falou de forma brilhante, para que todos e todas possam entender. Então, secretária, seja bem-vinda novamente. Eu não sei em que ponto que a gente parou, mas eu tinha feito a pergunta para você, direitos humanos para quem? Né? E aí você desenvolveu, por favor. Pronto, gente, quem esperava que ia travar na hora da trava, né? Mas essas coisas acontecem, é sobre isso também. Mas vamos lá. A gente estava falando exatamente que direitos humanos é para todo mundo, né? E que todo governo é o governo dos direitos humanos, né? Quando a gente fala de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso a direitos, a gente está falando de direitos humanos. Só que algumas pessoas não acessam esse direito por conta do preconceito, do estigma, da exclusão, e que por isso nós precisamos de um Ministério de Direitos Humanos que traga toda essa galera para perto e que, como o nosso ministro Silvio já disse, são importantes e precisam acessar os seus direitos. E também agradeci à assessoria de comunicação do Ministério por todo o empenho, por todo o esforço, por toda a atenção e cuidado que teve com as personagens,
são pessoas que eu conheço, que já nos relataram todo o cuidado, toda maneira afetuosa com que vocês trataram essas pessoas, né, que vocês lidaram, e por fazer isso. Eu estava contando uma fofoquinha aqui, na hora que caiu, de que eu não sabia. E eu fui surpreendida já com o produto. E eu vi, me emocionei, achei fantástico. E eu acho tão bacana quando na política pública a gente não precisa ficar lembrando, ei, tem nós, ei, aqui é a cota, ei, falar de nós. E o Ministério absorve isso. Em toda, na internacional, na área da comunicação, em todas as áreas que têm que ser interseccionais. E isso é muito bacana, isso é muito importante. Então, ressaltar aqui isso. E também estava falando para a Marcela que quem tem hater tem fama, né? Porque é isso, você sabe que você chegou na fama na rede social quando você tem hater. E que chato a gente ter que falar isso, né? Que ruim a gente ter que falar que quem tem hater tem fama. Numa sociedade que deveria ser afetuosa, ser respeitosa. E como é que a gente muda essa lógica? Quando é que a gente vai parar de saber que a gente tem fama quando a gente tem hater? Quando é que essa onda de monetização dos espaços da internet não vai monetizar só o ódio? Vai monetizar o amor, a vida, o respeito. Quando a gente ocupar essas redes numa onda positiva. E é isso que esse projeto traz. Traz uma onda positiva, uma onda bacana, respeitosa e afetuosa. Porque quando as pessoas olham, elas pensam só, aqui tem uma travesti. E começa a trazer todo o estigma da palavra travesti. E só vê isso da gente. Não vê que nós somos médicas, secretárias nacionais, deputadas, né, farmacêutica, atendente, cobrador de ônibus, somos tudo. Podemos ter tudo e estar nesses lugares. Quando a gente olha e só vê o que a gente quer ver do estigma, a gente desumaniza. E é disso que estamos falando enquanto direitos humanos. De humanizar. Humanizar todas nós, todas as nossas existências e identidades. Não é sobre pausterizar e concordar com tudo. É de humanizar as pessoas e as relações. Até porque não fomos nós que demos esses nomes. Não fomos nós que despertamos e falamos, agora existe lésbica, agora existe sapatão, agora existe... Esses xingamentos foram imputados a nós. E nós pegamos essas palavras e ressignificamos com potência, com afeto e com amor. Isso é um processo de humanização. E é essa ocupação de humanidade das redes que a gente inaugura nesse processo e que inaugurou com outros, né, com outras ocupações que a gente vem fazendo ao longo do ano. Então, gente, chamar vocês para assistir esse vídeo e, olha, se desmontem, assistam. E espero que vocês se emocionem como eu me emocionei ao ver essas pessoas, seus relatos e suas histórias. Então fiquem com a gente aí e, mais uma vez, muito obrigada por essa ocupação humanitária e humanizadora. É isso, secretária. Que fala incrível. Depois disso, a gente só tem que assistir esse vídeo, depois dessa entrega maravilhosa. Então eu vou pedir para o nosso Vavá rodar o vídeo, depois tem mais surpresa que a gente vai conversar aqui. Então fiquem atentos, ligados, não saiam daí. Eu quero também, antes de tudo, agradecer as pessoas que estão assistindo online. Eu vi aqui que tem gente de Juquiá, São Paulo presente, tem gente de Diadema. Então, assim, tem uma galera incrível assistindo aqui. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo a gente vai lançar online, mas também vai estar disponibilizado no nosso YouTube. A gente tem pretensões também para lançar eles em mostras de cinema, pelo Brasil afora. Então, vai ser um vídeo premiado, eu sei, porque ficou lindo. Ficou lindo e é a história real de pessoas reais que precisam ser contadas para que as pessoas conheçam e respeitem, né? E passem a humanizá-las, como a Cime disse, né? É preciso. Então, Vavá, vamos lá, toca aí, por favor.
digamos, eu não me identificava com minhas primas, mesmo elas sendo mulheres cis, muito menos com meus primos sendo homens cis. Então eu só consegui me assumir de fato depois da maioria de idade, porque até então era muito difícil. Era uma crença de que aquilo era errado e de que eu estava inadequada. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, pelo menos, assim, uns 4, 5 anos, eu já ficava incomodado com algumas imposições que me faziam em relação a como eu deveria me expressar, como eu deveria parecer, porque tudo que me era imposto era de um gênero... Porque pode colocar anúncio de Estado de São Paulo com os gays lá, não me interessa, meu filho. Eu quero no estatuto, no código do município, não pode haver discriminação por identidade sexual. 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 Desde criança, eu fui levada ao psicólogo, a mais de um, porque eles achavam que eu era muito diferente. Quando criança, eu sempre me via sei lá, como posso dizer, tipo assim, fora da casinha, assim, digamos. Eu não me identificava com minhas primas, mesmo elas sendo mulheres cis, muito menos com meus primos sendo homens cis. Então eu só consegui me assumir de fato depois da maioria de idade, porque até então era muito difícil. Era uma crença de que aquilo era errado e de que eu estava inadequada. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, pelo menos, assim, uns 4, 5 anos, eu já ficava incomodado com algumas imposições que me faziam em relação a como eu deveria me expressar, como eu deveria parecer, porque tudo que me era imposto era de um gênero com o qual eu não me identificava. Desde sempre eu me sentia diferente, mesmo desde criança. Não é uma coisa que você simplesmente fala, não, vou ser isso hoje. Você acaba só percebendo que os sinais que você achava estranho e que as pessoas apontavam como uma coisa estranha, você acaba vendo que aquilo era normal e que você não está sozinho em relação a isso. Quem escuta essa história pode aprender, recomendo que aprenda, sobre como o mundo tem operado de maneira brutal os nossos desejos, a nossa forma de ser, como é discrepante o que dizem para as crianças trans, por exemplo, o que dizem para as pessoas trans e o que fazem, de fato, com crianças intersexo sem seu consentimento, né? Eu me identifico como lésbica sapatão, porque tenho orgulho de me relacionar com outra mulher. Sou casada há 18 anos já, tenho um filho de 18 anos. E a nossa família é como qualquer outra, né? Então a gente merece ter o direito, a gente merece ser feliz e tem o direito de ser respeitado e de ter acesso às políticas públicas, sociais e tudo mais. Assumir a luta política que é ser lésbica na nossa sociedade é mais trazer para a luta política essa autoidentificação e lutar por direitos. A palavra lésbica deriva do nome da ilha de Lesbos, localizada na Grécia, onde a poetisa Safo viveu no século VII a.C. Suas obras relatam relações amorosas entre mulheres, dando origem à palavra desta forma. Apesar de sua origem grega antiga, as lésbicas até hoje são alvos de preconceitos velados, sexualização e até mesmo banalização ao longo dos anos. As lésbicas são taxadas como pessoas que desafiam a moralidade na sociedade, mas ainda assim são uma das categorias mais acessadas em sites pornográficos. As lésbicas têm especificidades. Lésbicas e sapatão não são versões derivadas de homens gays. O que a gente sofre é lesbofobia, que é diferente da homofobia.
Lidar com preconceito é uma realidade para quem faz parte da sigla LGBTQIA+. Quando se é gay, há o frequente estigma de desmoralização, pecaminosidade e até mesmo questionamento de suas habilidades. Um clássico exemplo foi a representação de uma famosa revista sobre a carreira do cantor Cazuza, afirmando que sua obra era discutível e transformando os desabafos de um homem fragilizado em um retrato de castigo. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, Brasil. Após 33 anos de sua morte, é difícil negar que essa notícia não estava relacionada ao preconceito quanto à sua identificação sexual. Na escola ainda, tinha uma professora de artes que não gostava muito de mim. Eu acredito que era esse o motivo, porque teve uma vez, e isso eu não esqueço, que eu tinha tirado 10 em todas as disciplinas, menos na dela. Ela me tirou meio ponto e disse que é porque eu era muito quieto. E então, disso eu percebi que tinha ali alguma coisa em mim que a desagradava. E eu participava do coral, ela não me deixava fazer solo, ela sempre mais para trás. E então tinha, por parte dela, acredito que algum tipo de coerção, ainda que não fosse muito explícita, dela e de outras professoras amigas delas, que tinha isso de me chamar a atenção por qualquer coisa que para os outros passava. Depois eu consegui verbalizar que eu era uma mulher bissexual, ainda foi difícil lidar com a invalidação que as pessoas bi sofrem, né? Porque como assim tu é bissexual? Ou tu é lésbica, ou tu é hétero, né? Tu ser bissexual não tem como. Isso é uma crença muito difundida que ainda hoje, mesmo que já faça quase 10 anos que eu me assumi, eu ainda passo. As pessoas ainda perguntam, mas será que daqui no futuro tu não vai se decidir, não vai entender se tu não é lésbica? Agora, por exemplo, eu estou numa relação mais longa com uma mulher, então as pessoas tendem a achar que eu sou lésbica por isso. Mas o fato de eu me relacionar com uma mulher hoje não invalida que eu sou bissexual. Inclusive, essa própria noção de homens e mulheres, de pessoas bissexuais que se relacionam exclusivamente com homens e mulheres, não é verdade. O bissexual é uma pessoa que se relaciona com vários gêneros, não necessariamente com algum específico que vai na binariedade homem e mulher, né? As pessoas que me conheceram antigamente e que me veem agora, e muitas vezes não pegaram todo esse processo, eles falam que fica visível a diferença de como eu me porto, de como eu falo, porque agora eles veem que eu sou eu mesmo e que eu consigo me expressar como eu mesmo, porque antes eu me sentia muito silenciado e tentando cumprir mesmo a expectativa de ser alguém que eu não era. Então acabava sendo muito... Era como se eu estivesse atuando na minha vida. Foi um processo... está sendo ainda até hoje, né? Um processo bem difícil em algumas áreas, fácil em outras, principalmente quando você para pensar em... Para você ser identificado como você mesmo em alguns lugares, tendo, por exemplo, seus documentos constando um outro nome, em um outro gênero, demanda uma energia que muitas vezes a gente não vai conseguir ter 100% do tempo. A letra T representa as pessoas transexuais e travestis. Ser uma pessoa trans significa que sua identidade de gênero difere daquela que te foi atribuída ao nascer. É um processo de autodescoberta e aceitação, no qual você reconhece e se entende com o gênero diferente daquele que lhe foi designado, baseado na sua anatomia ou sexo biológico. Então, atualmente eu tô com boas expectativas, sabe? Vendo a mudança de uns anos pra cá, assim, em questão de respeito e de informação e de aceitação, tanto, sei lá, colocar pessoas trans na TV brasileira pra todo mundo assistir, sabe? Colocar isso em novelas. Então eu tô com boas expectativas, sabe? De ver a Erika Hilton, ver a Simila Harno ocupando os espaços onde elas estão. Então eu vejo, sei lá, uma presidente travesti mais pra frente. Só que chega uma hora, para quem vive transgeneridade, né, ou não binariedade também, né, identidades de gêneros diferentes das normas que a sociedade coloca pra gente, isso dói.
Isso machuca, porque você não é quem você é. E aí eu percebi que eu tava fingindo demais. Eu chamei a minha mãe e falei pra ela. Eu disse, mãe, eu não sou essa pessoa. E a gente conversou muito e a gente fez as pazes. Eu achava que se eu falasse que eu era travesti, a minha mãe não ia me querer mais, ia achar um absurdo. Foi quando eu falei que eu era travesti que a gente virou mãe e filha, de fato. Eu fui aprendendo a me expressar, mas sempre precisando me conter em certos aspectos. E nunca foi sobre uma questão de sexualidade propriamente dita. Era mais sobre como eu entendia quanto à minha expressão de gênero diante do que era me apresentado como um garoto. Convergiu para mim um entendimento que a binaridade de gênero não era o suficiente para me caracterizar. E nunca foi suficiente para me caracterizar. Diante dessa realização, eu passei a me entender como uma pessoa queer, que para mim é uma espécie de uma categoria que eu posso estar em constante mudança, em constante transformação. Minha letra na sigla é I, que tinha tudo pra ser I de invisível, amiga, mas é I de intersexo. Ser intersexo tem um jogo, uma relação muito intrínseca com o segredo, né? Ser intersexo é nascer com características sexuais diferentes daquela que os machos típicos e fêmeas típicos apresentam, nesse sentido biológico da coisa. Então é uma forma, intersexo é a forma que a sociedade, parte da sociedade hoje, nomeia essa experiência de vida que é trazida no corpo, mas que não representa nenhum prejuízo para a saúde, não representa nenhum risco para a saúde dessas pessoas. No entanto, a sociedade, pelo desejo que tem de manter os corpos em formatos binários, mesmo que os nossos corpos não se acomodem de nascimento, desde o berço, a essa situação, é o que me colocou sujeito ao longo da minha vida toda a diversos abusos e violações dos meus direitos humanos. Foi por isso que, aos 6 anos de idade, eu fui à mesa de cirurgia, não uma, mas 2 vezes. Foi por isso que eu recebi hormônios de maneira compulsória, sem o meu consentimento livre e esclarecido, como é qualquer procedimento ético, né? E isso me traz todo o paradoxo, a contradição que vem com isso, né? Quando a nossa sociedade não permite hormônios para as pessoas trans que querem e decidem por isso, não permitem cirurgia para as pessoas trans ou alegam que isso é contra a natureza, mas quando a natureza se manifesta de outra maneira, a sociedade está passando bisturi nas crianças intersexo, nos adultos intersexo. Ser uma pessoa ace é você não tomar sexo como uma prioridade, não tomar necessidades físicas como toque ou até mesmo algo mais pro sexual mesmo. Você não torna isso algo necessário na sua vida. Você pode simplesmente ter um relacionamento sem essa parte. Não é necessário você pensar sobre isso ou considerar isso quando você está se relacionando com alguém. E não binário é você não se considerar nem homem nem mulher. Você pode ser mulher e homem ao mesmo tempo, você pode ser pouco de um, pouco de outro, ou você não precisa ser nenhum, você pode só você, é só você. O momento assim que eu definitivamente me entendi como ace foi quando eu beijei alguém pela primeira vez. Que tipo, eu realmente beijei a pessoa e quando eu senti que ela tava vindo pra fazer mais alguma coisa, eu falei, não, tá tudo bem, tá ótimo, aqui tá de boa, eu não quero mais. O engraçado é que realmente naquela época eu falei que era um teste, porque eu já não tava me sentindo confortável desde o começo, mas eu precisava saber. Eu precisava ter a confirmação. E
No momento que eu senti aquele embrulho no estômago falando, não, daqui você não passa, eu falei, eu sou esse e é isso aí. Então, acho que o papel não só da saúde, mas enquanto da educação também, é justamente promover um debate que a gente entenda que as pessoas têm múltiplas perspectivas e que elas podem ser afirmadas de diferentes formas, não só em relação à sua sexualidade, como em outras características, né? Que a gente tem o poder de autodeterminação e que isso não é uma justificativa para a gente sofrer violência, né? Então, eu fui registrado como masculino, o que representava, na época, o melhor entendimento da equipe médica em torno das minhas características sexuais. O que aconteceu foi que, ao longo da minha vida, eu não adquiri nenhuma característica sexual secundária, meu corpo jamais produziu testosterona, meus testículos eram atrofiados, então, a minha experiência de sexo, que foi decretada lá, masculina no nascimento, ela não se manifestou. A primeira intenção da medicina, quando vê isso, fala, uai, eu falei que era homem, como assim você não virou homem, sabe? Então eles fazem o quê? Vão lá passar o bisturi, vão lá passar o hormônio, hormonizar compulsoriamente, esse processo. Quando você percebe que isso é possível, isso desarticula aquela ladainha conservadora que diz que existem só 2 gêneros porque existem só 2 sexos. E se existem só 2 sexos, o gênero certamente corresponderá aos sexos que existem. Quando o que a intersexualidade traz é essa prova viva, ambulante, de que a realidade não é bem essa. Os nossos corpos manifestam com muita materialidade, um contraponto, contra-argumento a essa ladainha conservadora que atribui essa linearidade, né, entre sexo e gênero e, sobretudo, a binariedade do sexo e do gênero. Eu espero que, com o decorrer do tempo, a sociedade entenda e perceba, principalmente, que a gente não está tentando impor nada em ninguém. A única coisa que a gente pede mesmo é respeito e que entendam que a gente só está tentando fazer o que todo mundo faz, né? A gente está tentando viver a nossa vida sem se preocupar em passar por problemas desnecessários e sendo reconhecido por quem a gente é. Eu espero muito que as pessoas comecem a ver pessoas da comunidade LGBT e pessoas que mostram que estão frágeis ou qualquer tipo de divergência do que é socialmente normal como pessoas, porque somos pessoas, a gente sempre foi e a gente sempre vai ser, sem precisar de leis para isso, sem precisar de debates intermináveis sobre por que ou não a gente deve respeitar as pessoas. A gente só se respeite porque do mesmo jeito que eu sangro, você sangra. Do mesmo jeito que você pensa ou sente, eu sinto também. Quando de repente, tipo assim, acontece qualquer coisa, o cara foi assassinado, vamos falar, escreve carta pro jornal. O jornal fez uma coisa ridicularizando alguém por causa da sua identidade sexual, escreve pro jornal, mesmo que seja uma carta. O símbolo mais, no final da sigla, aparece para incluir outras identidades de gênero e orientações sexuais que também não se encaixam no padrão cis heteronormativo e que estão em fortalecimento das suas identidades. Mesmo que não estejam destacadas na sigla, essas pessoas existem e são valiosas.
Emocionado eu acho que eu já assisti, todas as vezes que eu assisto eu fico emocionado. Também vi gente aqui da Ascom que se emocionou quando assistiu, né, Marcela? Mas é isso, gente, muito obrigado. Eu acho que é importante que todo mundo que está aqui na live online possa compartilhar essa nossa iniciativa. É uma iniciativa fundamental por tudo que a gente já conversou. Então, para quem chegou agora, a gente está divulgando aqui a nossa campanha Direitos Humanos para Quem, e que tem iniciativas diversas, entre elas a realização de vídeos, e hoje a gente divulgou o nosso documentário, o primeiro documentário dessa iniciativa, que é o documentário Eu Sempre Fui, que a gente explica um pouco sobre a sigla LGBTQIA+, trazendo personagens, trazendo pessoas reais para contar suas histórias de dor, né, de conquista. E agora, a nossa surpresa, primeiramente eu quero agradecer a todos e todas que participaram desse vídeo como personagem, né, que entregaram aí a sua verdade, a sua história, que puderam compartilhar um pouco para que a gente pudesse aprender, né, e entender melhor essa realidade, né, que, enfim. E aqui, hoje, nós temos duas personagens que foram também importantíssimas, é a Natália Amaral e o Giovanni Albuquerque. Eu quero chamá-los para compor aqui esse nosso evento online. Por favor, fiquem à vontade. Bom dia para vocês. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Natália? Olá, o Giovanni com seu leque. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, sejam muito bem-vindos. Primeiro, novamente, quero agradecer essa oportunidade de vocês compartilharem as histórias de vocês conosco. Ficou emocionante. O que vocês acharam do documentário? Primeiro, é a minha primeira pergunta, é o que eu quero saber de vocês. Por favor, Natália. Eu acho que é uma iniciativa que a gente tem que louvar, e agradeço aqui o espaço. É muito importante para a gente estar pensando as discussões, os direitos das pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Então, eu acho que ele vai ser uma campanha muito importante para a gente estar dialogando com outras pessoas também ao longo de todo o nosso país, para a gente estar conversando e falando mais sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+. Giovanni, agora eu quero ouvir você. O que você achou? Primeiro que eu estava belíssimo. Brincadeiras à parte. Eu penso que iniciativas como essa são muito importantes porque podem tocar, né? Um momento, uma imagem, um som pode fazer ir a algum lugar, reativar alguma memória e, ao mesmo tempo, perceber que não é só você, né? Acontece, infelizmente, há muito tempo, mas eu fico muito feliz, muito consternado e, ao mesmo tempo, muito esperançoso, porque iniciativas como essa demonstram que existe um movimento, né? Que bom que nós voltamos à democracia e que nós voltamos a pensar o ser humano. Então, iniciativas como essa são muito bem-vindas. Fiquei muito feliz, muito grato. Maravilha, Giovanni, muito obrigado, muito obrigado. A gente vai continuar essa conversa aqui. Antes de eu passar a bola aqui para os meus colegas aqui, a gente recebeu algumas perguntas ali do nosso chat. O nosso Diego Barreto, que é o nosso social media, está nos ajudando. O Diego mandou a pergunta aqui da Larissa Souza, e essa pergunta eu vou direcionar, Gardênia está por aí, né? Eu vou direcionar para você. Ela pergunta: como foi o processo de pesquisa para realizar o documentário? Então, foi um processo intenso, né? A equipe bem aguerrida para a gente conseguir entregar. Primeiro, a equipe de audiovisual, né, nossa produção, a gente fez um processo intenso de pesquisa mesmo, né, para entender historicamente. Vocês percebem que tem quando a gente fala do L, né, de lésbica, tem uma história por trás, né, então a gente foi atrás da história, né, da sigla, como ela se desenvolveu ao longo dos anos. E a gente faz essa pesquisa em primeiro lugar, né? Depois a gente monta um roteiro
de como é que a gente vai fazer essa abordagem, porque também é muito sensível, né? É uma temática muito sensível, a gente tem que ter uma delicadeza muito apurada, né, para saber abordar da forma correta, né? A gente foi muito atrás da secretaria, a gente pediu muito apoio da secretaria. Gente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aborda esse tema? Porque até a gente da comunicação, a gente não tem todo o conhecimento, né? Então a gente vai atrás de quem de fato tem propriedade para falar, que é a secretaria. E, então a gente conversou, apesar de Cine não ter visto, ela só ter visto depois, a gente conversou, a gente foi pegando aqui uma falinha dela aqui, outra fala dela aqui, e a gente foi construindo, né, esse roteiro. E após a construção do roteiro, a gente começou a ir atrás de personagens, de pessoas, que foi um desafio também, porque nem todo mundo quer aparecer, nem todo mundo quer botar sua cara no vídeo, porque a gente sabe que ainda existe muito preconceito. Só pegando um gancho aqui da fala de Marcela, é uma temática, eu costumo falar que é o nosso campeão de engajamento, quando a gente fala de LGBTQIA+. A gente ama falar. E engaja muito para o bem, né? São muitas pessoas da comunidade que estão ali apoiando a causa, que se sentem representadas, mas também tem um lado muito negativo, pessoas muito preconceituosas. Então a gente pensou nesse material de uma forma muito delicada. Então a gente foi atrás de algumas pessoas, não foi fácil conseguir essas pessoas, conseguir esses personagens maravilhosos. Também há muita confusão nas letrinhas, né? Tem uma pessoa que ela é lésbica, mas ela também é bi, e dentro os próprios personagens ainda tem também um pouquinho dessa de não saber muito bem onde se encaixar. Então a gente teve um cuidado de ir atrás dos personagens, e eu acho que o desafio maior foi esse mesmo, sabe? A gente saber como abordar essa temática para a gente conseguir representar todos e todos ficarem satisfeitos com o material. Maravilha, Gardênia, obrigado. Aqui a gente está já com o tempo estourando, já a gente está chegando no final, mas eu só vou reportar algumas perguntas aqui da Camila Franca. Ela perguntou como que fazemos para exibir o documentário em outros eventos. Camila, a gente vai entrar em contato com você, é só falar com a Gardênia, que ela pode também auxiliar, mas a gente vai disponibilizar o nosso material no site e também no YouTube e todas as nossas redes sociais, né? Então é importante, a gente vai dar o máximo de, divulgação para esse material, porque todos e todas precisam assistir, precisam se envolver com esse material, que foi um material, como a Gardênia disse, um material muito cuidadoso, trabalhado com muito cuidado, muito respeito, e desenvolvido com todo carinho pela nossa equipe aqui da Ascom. Eu vou, já me encaminhando, eu vou passar a palavra agora para a Isabel, nossa coordenadora, que ela tem uma pergunta para fazer para vocês. Por favor, Isabel, fique à vontade. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Giovanni? Essa é uma pergunta minha mesmo, que não foi enviada aqui por ninguém do chat, que, na verdade, uma puxa a outra, são dois ganchos diferentes, vocês fiquem à vontade, um ou outro, para responder. É o seguinte: como o acolhimento de pessoas LGBTQIA+, pode ser fortalecido na prática? Puxando esse gancho, que também trata de acolhimento e, de certa forma, proteção, como proteger pessoas LGBTQIA+, que experimentam diversas formas de violência em razão de seus marcadores sociais? Exemplo, uma pessoa com deficiência, trans e preta. Posso começar? Eu posso começar respondendo. Fica à vontade. Então, essa pergunta, eu acho que ela norteia toda a vida das pessoas que se ocupam em estudar sobre população LGBT, e não só estudar, mas como vivenciar também, né? O principal ponto, que eu acho que é o que inova aqui no Ministério, é a instalação da nossa primeira secretaria LGBT no país, né? A primeira vez na história que a gente tem essa secretaria. Então, a gente se ocupa de criar políticas públicas para que a gente fortaleça esses mecanismos institucionais de proteção, né? Então, a gente pode falar
sobre um viés de proteção social, digamos assim, do que a gente faz enquanto indivíduos, no sentido de familiares e amigos, porque a gente sabe que pessoas LGBTs muitas vezes são excluídas da sua família diante do preconceito, como é muito bem abordado dentro do documentário, e que é um viés importante. Então, se você é uma pessoa que não é LGBT e tem um amigo, um parente, alguém que está passando por dificuldade, por preconceito dentro da família, é importante que exista uma rede de acolhimento, um apoio que ajude essa pessoa, fortaleça ela nesse período em que ela passa por isso, porque a gente sabe que isso é muito recorrente. E outro viés é uma política institucional de fortalecimento. Então, tem várias iniciativas que a gente está fazendo na Secretaria LGBT que visam esse fortalecimento, e o caminho é por aí, para que seja uma política de Estado à proteção aos direitos das pessoas LGBTQIA+, também. Giovanni, por favor. Bom, depois da Natália, fica difícil a gente falar alguma coisa, né? Mas eu vou fazer isso também. Eu sou professor e, além da vivência, a gente tem também o estudo. Eu, pelo menos, estudo interseccionalidade, que é uma área que demanda muito e que está ainda precisando de mais pesquisadores, mais adeptos. E eu penso que a escola, apesar de ser vítima de tantas notícias fraudulentas, de tanto discurso de ódio, é um local ideal para tocar a mente, o coração, o emocional dessas pessoas em formação, não só aquelas que são pertencentes à sigla LGBTQIAPN+, mas todas as pessoas. E penso também que, ao fazer isso, a gente evita tanta coisa que a gente vê. E um ponto principal, que eu sugiro sempre quando tem oportunidade, é que esse ministério, essa secretaria, se reúne e faça um trabalho conjunto com o Ministério da Educação, por uma formação de professores de verdade, que não seja só para cumprir o horário, para dizer que está fazendo, seja uma formação que leve conteúdo de verdade, com pessoas capacitadas e tenham essa vivência, essa pesquisa, uma experiência intelectual e também vivencial, porque aí sim, tocando esses professores, essas professoras, eu acredito que fica mais fácil levar toda essa discussão, todo esse diálogo para as escolas e, consequentemente, para a sociedade. Maravilha, maravilha, muito obrigado pela participação de vocês. Agora, para a gente finalizar, eu quero ouvir a nossa secretária Simi. Simi, o que você achou do nosso documentário? Eu quero que você nos dê aí um pouco do seu feedback e da importância, novamente, você já disse, mas da importância da gente conversar, dialogar sobre isso, e como o Giovanni disse, né, da gente trazer essa profissionalização, trazer pessoas que entendam, que estudem sobre a temática. Então, Simi, por favor, dê sua última palavra aqui no nosso evento. Bom, gente, primeiro eu quero pegar o gancho do Giovanni e fazer jabá, tá? A gente tem um curso na ENAP que a gente construiu, a gente trouxe de volta, ele estava apagado no último período, a gente trouxe de volta, atualizou, lançou no começo do ano, já é um dos cursos mais concorridos, mas concordo com o Giovanni, a gente precisa avançar e agora fazer específicos para o SUS, para a educação, e isso está no nosso radar, tá? Dizer que eu amei o vídeo, eu acho que essa ideia que vai ser replicada por áreas, né, por diversas áreas aqui do Ministério, a gente pode continuar fazendo de maneira específica também, adentrando mais nas pautas, mas é de uma ousadia extremamente importante, né, para a gente debater e dialogar com a sociedade. A gente tem uma tarefa, construir políticas públicas que acolham, né, que enfrentem a violência, mas isso não precisa ser esse formato obtuso de fazer política pública. Né, que a gente não se encastele nos nossos
né, despachos nos nossos escritórios, mas que a gente saia debatendo com a sociedade e levando aí essa onda positiva. Então, que a gente replique e espalhe. E que esse material sirva também, né, vai estar disponível, como o Rui já comentou, que a nossa militância, que os nossos profissionais, que os nossos servidores, né, Brasil afora, possam usar esse material para promover um debate qualificado e potente de uma outra humanidade e sociedade possível. Então, a gente conta com todo mundo que assistiu, de compartilhar, né, essa live e depois de compartilhar o documentário para que a gente use isso, como Giovanni e Natália trouxeram, nas salas de aulas, no dia a dia, em todos os espaços em que a gente puder replicar para promover debates positivos e não só reativos ao ódio, mas positivos de construção de uma nova sociedade. A gente conta com vocês. É isso aí, Simi. Eu só tenho a agradecer. Primeiro eu quero agradecer ao ministro Silvio Almeida, que nos permitiu fazer esse evento, né, que nos dá todo o apoio na condução da comunicação. Ele vê a comunicação como um pilar, né, da construção da política pública dos direitos humanos. Então, assim, ministro, muito obrigado. Quero agradecer a Simi Larra e, em nome dela, a todos os convidados aqui da mesa online. Quero também agradecer aos participantes online. Eu vi que a gente teve aí, simultaneamente, 50, 60 pessoas assistindo. Isso é muito legal. Então, como a Simi disse, repliquem essa live, repliquem o documentário. Contamos com vocês. O apoio do povo, da população, é fundamental na disseminação da informação. E é isso, pessoal. Muito obrigado, eu sou muito grato por ter tido esse momento aqui com vocês. Eu espero que a gente possa realizar outros momentos incríveis como esse. E aí fica a pergunta, quando perguntarem para vocês, direitos humanos para quem? E aí vocês podem responder, manos, minas, monas e todas as pessoas. É isso. Muito bom dia, muito obrigado e até a próxima. Beijos.